Agora, então, eu vou convidar para fazer a fala de abertura aqui, a palestra de abertura, o Pedro Fernandes. Né, ele vai se apresentar, enfim, é uma referência para nós e a gente está super feliz aí de receber a fala dele. Thank you, sir. Good afternoon. Bom, boa tarde, pessoal, tudo bem? Bom, antes de mais nada, parabéns aí para o time da Prix pela organização, né? Pô, ter 100 e tantas pessoas no meio de uma tarde, de uma terça-feira, para falar de pricing, putz, é um negócio interessante. Achei super legal que lá fora eu vi que várias das pessoas já se conheciam, né? O reflexo é uma área que tem muito turnover, né? Então, putz, quem começou como analista numa empresa X mudou para outra, aí encontrou a pessoa que já trabalhou, isso é muito comum. Já falar um pouco disso, né? Acho que um dos grandes desafios de uma área de RGM hoje no Brasil é turnover de pessoas, né? E como é que a gente faz para capacitar, treinar e manter. Mas tem o lado bom do turnover, que é chegar num evento como esse e encontrar um monte de amigos e de conhecidos, né? Eu sou o Pedro, sou um sócio da McKinsey aqui no Brasil. Eu lidero pela McKinsey a nossa prática de pricing para a América Latina, com muito foco em CPGs e varejistas, mas também dou meus pulinhos aqui ali em B2B. E trabalho há mais de 20 anos, principalmente em temas comerciais. Já trabalhei em CPG, já trabalhei em consultoria e agora estou aqui olhando esses desafios das empresas de consumo e varejo no Brasil. Que pontos que eu trouxe para fazer essa abertura? E acho que a ideia é meio fazer um setup das conversas que vocês vão ter ao longo da tarde aqui, né, ao longo do dia. Oi. Ótimo. Obrigado. Melhorou, né? Ah, muito melhor. Sem aquele zumbidinho aí de abelha no fundo. Eu vou começar falando bem rapidamente de um panorama do que a gente está vendo de consumo e varejo agora. E eu vou falar só o mínimo suficiente para setar a importância os desafios de uma área de RGM hoje no Brasil. Tem muito mais conteúdo da McKinsey sobre esse assunto disponível para compartilhar com vocês na sequência, mas eu vou focar assim, olha, o que está afetando as decisões dos times de pricing hoje e para o ano que vem. Vou falar um pouco depois sobre como é que a gente está vendo a evolução do papel e das capacitações de uma área de RGM, foco em bens de consumo aqui, né, nesse momento. Então, eu acho que aqui só tem pessoal de bens de consumo, né, Bernardo? Não tem ninguém de varejo aqui, né? Acho que varejo tem desafios um pouco diferentes, né? Enfim, a complexidade, o tipo de decisão. Vou focar mais em consumo. Vou falar de ferramentas. Eu acho que eu vou entrar em menos profundidade do que alguns dos speakers vão falar depois de ferramentas, mas assim, não dá para a gente começar a falar de papel e como fazer sem falar o estágio, que ferramenta que hoje é o normal, que ferramenta que é o best in class, que ferramenta que a gente está enxergando que vai ser o best in class daqui a 2 anos. Eu costumo dizer que, assim, eu liderei a área de pricing já, né? E quando eu liderava a área de pricing 10 anos atrás, 100% dos meus projetos estão obsoletos já hoje. Tudo que eu já fiz está obsoleto, e alguns já estavam obsoletos 3, 4, 5 anos atrás. Então eu imagino que muita coisa que a gente esteja falando hoje, que vocês vão ouvir de mim e de outras pessoas, isso aqui é legal, vai estar obsoleto também daqui a 5 anos. Então acho que tem essa pegada. E aí eu queria fechar com uma mensagem que acho que vai ser relevante para vocês pensarem, que é como que está evoluindo a capacitação dos times, né? Então as pessoas que vocês estão recrutando para os seus times, os perfis, o tipo de conhecimento que vocês estão buscando para vocês mesmos, como é que vocês interagem na organização. Acho que tem alguns pontos para compartilhar que a gente está vendo que está evoluindo bastante, tá? Então acho que esses são os 4 pontos que eu queria trazer nessa abertura. Pode ser? Se vocês tiverem interesse em algum dado específico que eu vou passar, eu posso compartilhar pedaços desse material e depois eu tenho outras fontes também de onde a gente tirou. Então, assim, como um panorama mais macro, eu quis trazer 4 pontos que estão afetando muito como a área de RGM faz hoje versus o que fazia 5 anos atrás, né? Então, primeiro é uma contínua evolução no comportamento do consumidor pós-pandemia, né? A gente está vendo que a pandemia trouxe um hábito que veio para ficar no consumidor brasileiro, que é o trade down, estratégias de economizar, across todas as categorias. É um comportamento um pouco diferente do que a gente vê em outros países. Então, a gente vê nos Estados Unidos, por exemplo, o trade down se materializa com comprar uma quantidade maior no hard discounter. Aqui a pessoa vai no cash, mas não compra quantidades maiores. A pessoa procura mais promoções. Pelo contrário, aqui as pessoas procuram itens menores para diminuir o price point. Isso é muito consistente. É o principal alavanca de comportamento de economia do brasileiro, é diminuir a quantidade, diferente dos Estados Unidos, diferente da Europa, mesmo diferente de outros países da América Latina, o que é interessante. E algumas preferências estão evoluindo um pouco, né? Então,
A preferência de marca está evoluindo para um negócio mais funcional, mais saudável. Saudável é até uma palavra genérica demais. Eu acho que seria funcional, seria o melhor foco. A gente viu, por exemplo, nas nossas pesquisas, produtos com um claim muito específico, tipo não tem açúcar, estão tendo uma preferência declarada maior do consumidor do que produtos, por exemplo, orgânico, onde não é tão claro qual é o benefício. Então, tudo que é bem específico, o sucesso do IoPro, com claim de proteínas, inúmeros outros produtos, categoria de cabelos também, eu não vi os seus números, mas imagino que os shampoos que tenham claims mais específicos devam estar performando melhor. Então, a gente está vendo um consumidor que está evoluindo, lendo mais rótulo e tomando decisões um pouco mais privilegiadas. No meio da pandemia, a gente fez um relatório sobre isso, que a gente chamou o fim do jeitinho, né? O consumidor brasileiro sempre comprou muito por impulso, mesmo no supermercado, mesmo as compras de rotina. E agora a compra está sendo um pouquinho mais deliberada e isso tem muitos impactos também na composição da cesta, como é que você faz o portfólio. Também uma evolução que a gente acha que veio para ficar pós-pandemia. Não preciso nem falar, né, sobre esses dois canais aqui, Atacarejo e Conveniência, são os principais canais hoje de varejo no Brasil. O Atacarejo está passando por um momento peculiar, onde eles continuam crescendo por expansão de lojas e não por same-store sales. Né? Quem estava na Abras aqui 3 semanas atrás viu lá o gráfico da Nielsen, que ele mostrou que teve uma semana agora, faz 2 meses, pela primeira vez se fecharam mais lojas do que se abriram de cash no Brasil, pela primeira vez em, sei lá, em 20 anos. Então está estagnando a fonte de crescimento do cash, mas ele ficou de uma relevância brutal para o mercado nacional e para a cesta do consumidor, né? Entrando em missões de compra diferentes, etc. Eu pessoalmente compro bastante no Atacarejo, não sei vocês, entrou como se fosse uma nova fonte de missões de compra, né? E a proximidade tem se materializado principalmente para quem é aqui de alimentos e bebidas, está vendo o canal farmácia. Então, para ver uma CPG, nossa, eu estou crescendo 50% na farmácia, de uma base pequena, mas está crescendo, porque a farmácia está se estabelecendo cada vez mais como um canal de comodidade, de conveniência, e isso veio para ficar mesmo em categorias que tradicionalmente não estavam lá, né? A gente faz algumas pesquisas com consumidores também sobre hábitos de pesquisa e de compra. A pesquisa online claramente veio para ficar depois da pandemia, mesmo para itens essenciais, mesmo para itens de alimentos. A compra online para groceries ainda não está materializada tanto no Brasil, tá? Mas a pesquisa veio para ficar. Então está sendo muito comum as pessoas pesquisarem. Eu estava até comentando com uma pessoa, putz, eu estou pesquisando o preço do café na internet antes de comprar café. Né? Coisas de dia a dia, assim, para ver antes de comprar. Isso, e não sou só eu. Gente olhando, perguntando canais de WhatsApp que fazem isso. Então tem muita coisa acontecendo. E o consumidor, assim, putz, gostando e se acostumando com oferta personalizada. Né? Acho que quem está aqui já experimentou fazer oferta personalizada para consumidor, não tenho dúvida que deve ter visto retornos sobre investimento impressionantes, porque realmente está pegando, o consumidor está gostando de ver com varejistas que conseguem executar isso. Acho que é um desafio super interessante. E por fim, acho que muitos de vocês, somente quem trabalha com pontos de venda do segmento tradicional e com canal indireto, estão vendo um grande ponto de inflexão na distribuição. Né? As plataformas de B2B vieram para ficar. Acho que muitos de vocês aqui devem ter algum tipo de parceria com o BIS, com Compra Agora, com alguma das plataformas. Mas mais do que a plataforma em si, o hábito do dono do ponto de venda do fragmentado de comprar uma plataforma digital, a digitalização dessa relação claramente veio para ficar. Essa não tem volta. Né? Então o dono do ponto de venda já não quer mais receber a visita no horário que interrompe ele, quer fazer a compra no WhatsApp e depois ele vê, quer receber a visita para fazer alguma coisa de valor agregado para ele. Então, bom, e eu perdi a utilização, mas tudo bem, eu sabia qual era o outro ponto. Outra coisa que ainda não sei, mas resolvi colocar aqui, porque ainda não fizemos, não é tão claro, mas se você ler lá o texto da reforma tributária e a mudança de origem para destino, etc., alguns grandes players de distribuição do Brasil, o economics do negócio deles deve mudar. Né? Então, um certo grande varejista baseado em Uberlândia que distribui no Brasil inteiro, eu acho que a fórmula dele vai mudar um pouquinho. Os lugares que vale a pena ele servir ou que não vale a pena ele servir podem mudar. Tem tempo para mudar, mas eu garanto que esse cara está fazendo conta agora em vários outros também, né? Porque a fórmula de origem e destino vai afetar o negócio de distribuidores. Ou seja, tem muita coisa acontecendo e por acontecer em distribuição que afeta a vida de todos vocês, né? Como é que você vê conflitos de canal, como é que você vê relatividades, enfim, que vai depender disso. Tá legal? Resumindo, o que significa para vocês, né? Então, assim, esse consumidor consciente do preço, os formatos de varejo, com o consumidor fazendo trade down, uma experiência de compra personalizada e canais de distribuição digitalizados, tem um monte de implicações para a estratégia comercial que vocês todos, têm a menor dúvida, que estão todos atentos, né?
uma estratégia de vendas que, putz, não dá mais para ser só o marginal. Como diria um amigo meu que está aqui na sala, só fazer um pouquinho mais ou menos não bate meta. Né? Para bater meta tem que fazer um negócio diferente, tem que fazer um negócio novo todo ano, todo plano, todo orçamento, tem que ter alguma coisa que mexe o ponteiro. Né? O incremental não ajuda mais. Né? Não dá para ser mais nacional. Já nunca deu para ser nacional no Brasil e agora cada vez menos. Né? Agora já estamos num ponto que Campinas e São José do Rio Preto têm estratégia diferente. Né? E já não esquece, o regional já é grande demais para o Brasil. Né? E mais ousada. Né? Então, assim, empresas tô vendo muitas decisões, tipo, vou fazer menos, mas vou fazer bem feito aquele produto que eu sei que eu tenho a diferença. Né, o que a gente chama onde eu sei que eu tenho o right to win. Isso tudo são decisões que passam por RGM eventualmente, né? Qual é o meu portfólio, minha estratégia de preço, meu posicionamento. Né? Os planos de vocês são muito mais específicos para o cliente, muito mais específicos, proposta de valor clara e muito mais ágeis. Né? Putz, todo mundo que sofreu hoje, janeiro, fevereiro e março, tendo que recuperar o plano da Americanas, sabe o que eu estou falando. Putz, ninguém estava esperando. De repente, um monte de gente aqui se viu tendo que correr atrás de meta, atrás de número, atrás de margem, e, putz, se você não tiver uma área ágil, consegue tomar decisão rápida, envolver a organização inteira para mexer, não anda. Né? Então, as áreas de RGM que ficam paradas não conseguiram operar esse ano. Né? E os habilitadores, temas digitais, capacitação dos times, tem que ser cada vez mais rápidos. Assim, ainda sou, como muitos de vocês, o tempo que o melhor dado que você tinha de share era o da Nielsen, que chegava em 45 dias. Né? Hoje você já tem Scantec com D+2, você tem alguns dados no mesmo dia, você tem parceria com varejista, etc e tal, mas o teu processo também tem que mudar, né? Não adianta você ter o dado da Scantec com D+2 e você só olhar esse dado uma vez por mês, puta, já passou o D+2, né? Mudou o paradigma, né? Mudou o paradigma. Então, o que muita gente aprendeu aqui na escola de 10 anos atrás, 15 anos atrás, o princípio é válido, a forma de fazer, a ferramenta para fazer mudou bastante, tá? Até aqui tudo bem? Não? Tranquilo? Ótimo. Como é que tem mudado o papel de RGM? Né? O RGM, muita gente fala, o que você faz na sua área de RGM? O repasse de preço. Putz, falar que a área de RGM só faz o repasse de preço é uma noção bem antiga, né? Quando a gente olha de uma forma um pouco mais holística, putz, a RGM, na verdade, está envolvida em muitas decisões, né? Acho que o tipo de frame que eu gosto de trazer ter algumas decisões de consumidor. E aí o papel de RGM é garantir que tem uma percepção de valor clara pelo consumidor. É um papel diferente do papel esperado do gestor de categoria. O gestor de categoria tem que fazer a categoria crescer, tem que ter a necessidade do consumidor. RGM tem que ter, claro, eu estou trazendo uma percepção de valor que faz o consumidor estar disposto a pagar. RGM também não é o cara que vai lá bater na mesa para negociar, apesar de eu sei que alguns de vocês gostam muito de fazer isso, mas é o cara que vai habilitar a colaboração com o varejista, vai fazer a conta para falar, olha, o varejista tem tanta margem, se eu fizer essa negociação, a margem vai mudar para tanto, tem essa implicação, tem esse conflito de canal. Essa não é uma conta que o gestor de categoria sabe fazer e não é porque ele não tem a capacidade, não é o briefing dele, ele tem que estar preocupado com outra coisa. Né? O RGM é quem está olhando onde eu estou investindo, onde eu tenho que realocar e tem que ter uma certa ascendência sobre isso e, eventualmente, ajudar também a construir a história lá com o Key Account. E tem que ter uma colaboração com o resto da empresa. Então, diferentes áreas de tem muitos RGMs que sentam em finanças, sentam em marketing. Eu estou cada vez mais vendo RGM que também faz a previsão de demanda junto a um negócio que não era comum anos atrás. Porque o modelo que precisa fazer são modelos analíticos parecidos, então faz sentido, né? Não tem uma regra clara, mas assim, o que certamente é inexorável, o RGM não é uma área que fica trancada, mexendo numa planilha, fazendo uma simulação que vai por orçamento. Não é isso. Deixou de ser isso. Está em squads. Tem squads de TI dedicados a modelos de RGM, cada vez mais frequente a gente enxergar isso, e muita colaboração multifuncional. Né? Então, esse é para onde a área está indo, onde a gente está vendo acontecendo em várias das empresas. A boa notícia para quem já está fazendo isso há algum tempo é que tem algumas receitinhas de bolo que nunca mudam. Né? Então, assim, quando a gente olha algumas coisas que a gente fala stand the test of time, né? Resiste ao teste do tempo. Algumas coisas, saber fazer, que são os 4 grandes pilares, né? Que a gente fala preço, promoção, comercial estou chamando de verbas, né? Trade terms, etc. E sortimento, e alguns habilitadores. Tem coisas que, nunca vão mudar, vão estar sempre vão gerar valor para a empresa. Né? Então, preço, conduta de preço versus inflação e conduta versus competidor. Cara, o cara de RGM, não há ferramenta que vai fazer tomar uma decisão inteligente tenho que repassar sempre consistentemente com a inflação, não posso ficar nenhum ano sem garantir que o meu repasse na média não é inflação, tem que estar olhando o meu concorrente, tem que saber se meu concorrente repassou mais, menos, reagir,
putz, obviamente, mais dados te ajuda, mas saber fazer isso bem, que é o core, historicamente o core da área de RGM, continua gerando muito valor para muita gente aqui, né? Diferenciar preço por canal e região também. Putz, tem jeitos mais simples de fazer isso e jeitos mais sofisticados de fazer isso, mas preço nacional não existe, nunca existiu, continua não existindo, né? E garantir que tem execução no ponto de venda. A execução, eu vejo muita empresa que coloca execução de preço dentro de trade marketing, alguns caras trazem para debaixo de RGM, eu acho que ambos funcionam, desde que esteja executado, né? Então tem áreas que se falam bem entre trade marketing e price, mas assim, o material está lá, o preço está garantido, está visível, putz, não importa quem faça, mas sempre dá valor, né? Garantir que o teu varejista é aderente, sempre entrega, né? Promoção, um monte de coisa que vocês já sabem, né? Putz, olhar o Promo ROI, evento a evento, não olhar só no agregado, personalizar ofertas, usar dados de fidelidade cada vez mais, putz. E a gente colocou ali uma bolinha ali, onde tudo que, tipo, passou do ponto de fazer no Excel, né? Acho que fazer no Excel já não é mais nem o normal, né? Acho que tem que ter algum tipo de analytics ali por trás. Boa notícia é que ali a parte de verbas, de verba comercial, aí é o contrário. Tem muita ainda inteligência para fazer que não depende tanto de, putz, mega bases de dados analistas, depende de visibilidade, ferramenta e decisão, relatividade por canal, alocação de investimento, parceria, condicionalidade. E na parte de sortimento, também, acho que tem uma parte de arquitetura de preço relevante, mas cada vez mais a gente está vendo conversas de sortimento que tem a ver com a segmentação, né? Que uma disciplina que em geral fica em trade, mas eu estou vendo mais áreas de RGM também, tendo alguns de vocês aqui na sala, inclusive tendo conversas de segmentação lideradas por RGM, né? Que é bem legal. E habilitadores, eu acho que ia falar um pouco sobre isso, né? Como é que a gente faz uma decisão rápida, que ferramentas que estão aparecendo. O bom é o seguinte, isso continua entregando resultado, né? Peguei aqui 3 exemplos de 3 empresas multinacionais nesses 3 casos que tiveram resultados muito bons aí no último ano. Quando a gente olha realização de crescimento de receita por volume versus RGM é preço e mix, preço e mix entregaram uma parcela bastante significativa do crescimento dessas 3 empresas, que são bem grandes. Então, e são empresas que fazem isso há 15 anos, sempre consistentemente. Então, quem faz bem, sempre, seja tu perdendo volume por qualquer motivo, a categoria está caindo, o share está ganhando, o que seja, quem faz bem sempre consegue gerar valor fazendo essas práticas relativamente básicas que estão lá standing the test of time. Tá legal? Tô indo muito rápido, galera. Tô tentando me controlar aqui pelo tempo. Ih, meu tempo já tá acabando, inclusive. Eu acho que vou ter que comer algumas partes aqui da minha apresentação. E eu vou deixar esses materiais com vocês. Esse daqui, eu adoraria ler esse slide inteiro, mas eu acho que eu não vou ter tempo. O que a gente está observando? Para cada um desses pontos, que são os que eu apresentei na página anterior, o que é o que a gente chama de estágio inicial? E quando eu chamo de estágio inicial, ainda são coisas que eu estou vendo muita gente fazer, né? Negociação com os clientes não muito customizada. Tem algumas coisas que são básicas e fundamentais. Ter uma boa política comercial, ter um mínimo de modelagem de elasticidade que entenda a canibalização quando tem que fazer uma mudança de preço, ter uma equipe central de RGM tomando as decisões. Putz, eu acho que é o básico. Felizmente, eu acho que a grande maioria... No Brasil, quando a gente olha as nossas pesquisas e comparando vários países, não é um país atrasado. Pelo contrário, acho que é um país que as áreas de RGM estão bastante... áreas bem estabelecidas. Em geral, a gente tem áreas centrais. Em geral, adotam muitas práticas fundamentais que a gente chama aqui. E eu acho que muitas das empresas também estão passando já para o lado direito ali da página, né? Que são o que a gente chama de coisas mais avançadas. Então, em preço, menos Excel, mais algoritmo, mais sugestão. Promoção, combinar o que vocês fazem bem de olhar o bottom-up, né? O evento a evento, com mais estratégias de longo prazo, test and learn também, para a gente fazer mais efetivo. O comercial, a parte de verbas, né? Olhar o omnicanal. Então, entender, como é que eu minimizo os conflitos de canais, como é que eu chego para o consumidor, como é que eu dou investimento num canal que eu sei que o consumidor só está lá pesquisando versus que ele está comprando. São discussões super relevantes e relativamente sofisticadas que eu estou vendo acontecer recentemente aqui, né? E acho que na parte de facilitadores, acho que a grande mudança tem sido suporte digital dedicado, né? Então, empresas que fazem times in-house, ter squads dedicados a RGM. Empresas que fazem parcerias com fornecedores para ter sistemas específicos, parcerias muito bem estabelecidas, com fornecedores testados, comprovados. Então, assim, parte digital dentro do time de RGM, uma alavanca que não volta atrás, né? Eu vou pular um pouco. Oi. Tá legal. Eu vou pular um pouco, vou passar rapidamente, depois eu posso passar para vocês
Aqui é um pouco dos resultados de uma pesquisa de benchmark que a gente fez. A gente faz a cada 2 anos, mais ou menos, entrevista alguns gestores de áreas de várias áreas comerciais das CPGs e a gente faz uma estatística para ver quem são os vencedores e quem são os outros, né? Os vencedores são aquelas empresas que, naquele período, a gente viu que ganharam share e tiveram mais rentabilidade, né? A gente tentou ver o que os vencedores estão fazendo, o que as empresas líderes estão fazendo. Além de coisas que eu estou falando aqui, então, por exemplo, fazem cada vez mais análises prescritivas e preditivas, né? O que acontece em diferentes cenários e nem a prescritiva. Olha, a recomendação é tal, né? Ver o impacto de uma forma detalhada e frequente para ajustar os planos. Ver o que aconteceu ação a ação, com cadência, né? Com war rooms, com pedaços segmentados. Nem todo mundo está fazendo isso. E aí, quem está fazendo isso, olha só, a gente colocou aqui algumas estatísticas nessa nossa pesquisa, né? Probabilidade de uma empresa, por exemplo, usar ferramentas analíticas para determinar estratégia de preços, quem são os vencedores, 2 vezes mais provável do que os não vencedores. Os não vencedores, não estão com um time estabelecido, não declararam na nossa pesquisa que estão usando uma ferramenta avançada, né? Opa, desculpa, eu passei a parte. Em termos de execução, o test and learn, teste e aprendizagem. Fazer teste AB. Antes de executar uma promoção em escala, coloco numa amostra de pontos de venda, teste para controle e ver se está funcionando. São coisas que a gente está vendo acontecer cada vez mais. E, olha só, essa pesquisa, na verdade, é da América Latina, tá? Não é só do Brasil. Mas 83% das líderes têm uma equipe totalmente dedicada de RGM e das outras, curiosamente, muito poucas têm. RGM está diluído, ou você pega as diferentes funções de RGM, está um pedaço no trade, um pedaço em finanças, um pedaço em RGM, mas as líderes constantemente têm uma área dedicada. Então. Desculpa se estou falando muito rápido. Deu para acompanhar? Tranquilo? Ótimo. Sobre ferramentas, né? Então, assim, na nossa experiência, assim, a área de RGM não para de pé sozinha, só com ferramenta, nem só com pessoa, nem só com estratégia e nem só com processo. Acho que tem que ter os 3, né? Então, tem que ter que é o que a gente chama do plano de valor. Cara, eu tenho que saber de onde vai vir o dinheiro, para onde eu tenho que crescer, fazer escolhas, que categoria que eu tenho que estar. Isso daí sempre vai existir. Não adianta, você pode ter ferramenta que você decide entrar numa categoria que está caindo, que tem 5 concorrentes no mesmo ponto de preço, que depende, 90% do volume está no cash, cara, você não vai ganhar. Então, saber desenhar uma boa estratégia é uma parte muito relevante do trabalho de RGM. A tecnologia, que eu vou falar um pouco, ajuda pra caramba, né? Porque te dá melhores informações. E tem um processo claro e o que a gente está chamando de capacitação em escala, ou seja, é a habilidade de treinar várias pessoas, seja do time de vocês, seja das outras áreas da organização, a fazer a roda de RGM girar. Isso também é uma parte muito relevante. Porque não adianta nada você comprar uma mega ferramenta, ter um estrategista lá, ferrado lá, head de RGM, que fala direto com o CEO, e chega na hora e não consegue mobilizar a organização, né? Então, a boa notícia é que tem jeitos mais legais e mais fáceis e rápidos de fazer isso hoje em dia, né? E aí, como é que esses problemas estão sendo resolvidos, né? A gente tem enxergado alguns pontos de dor constantes, e eu acho que esse slide eu queria repassar com vocês, porque eu acho que imagino que vocês vão ver essa experiência, alguns dos pontos em vocês, né? Alguns pontos de dor constantes de times de RGM. O primeiro é a escalabilidade, né? Uma palavra meio esquisita, mas não consigo fazer as coisas de uma forma grande. Projetos ficam pequenininhos, ficam nichados, não sai do Excel, só tem um cara que sabe fazer, é manual, só tem um especialista. E isso daqui, esse ponto de dor é um ponto de dor grande. Acho que muita empresa ainda vê, como é que eu saio da salinha, saio do Excel do cara de RGM e faço virar um processo mais amplo, né? A chave aqui é dados, né, cara? Arquitetura de dados robusta, modelagem automatizada, tudo workflows mais claros. Sem isso, você não vai conseguir sair ali, não vai ficar escalável, principalmente se você é uma empresa de porte nacional, múltiplos canais, etc. O segundo ponto de dor tem sido precisão, né? Então, as análises... fiz a minha análise, fiz a minha simulação, quando eu coloquei no mercado, não deu nada com nada, não bateu. Né? Achei que ia ganhar tanto de share, perdi share. E agora? Por quê, né? Tipicamente é porque a gente faz análise simples. Tipo, a mesma análise que fazia sentido fazer 10 anos atrás, porque era o único dado que tinha, regressãozinha de share contra preço relativo, não faz mais sentido hoje em dia. O consumidor testa vários canais, flutua entre categorias, está menos brand loyal. Então tem que entender melhor a canibalização, a cidade cruzada, etc. E o jeito de fazer isso não é mais no Excel, é com machine learning, é fazendo uma coisa muito mais robusta, né? E isso acaba, nunca você vai ter uma análise que vai ser 100% precisa, né? Se fosse 100% precisa,
era uma análise. Era enfim, evidente, mas uma análise que direcionalmente é mais precisa e que te dá mais opções, acho que a gente já consegue fazer com estatísticas mais avançadas, né? Acho que visão integrada também sempre foi um problema, né? Tipo, mesmo dentro de pricing, às vezes vi umas discussões, tô fazendo um repasse de preço, mas será que tem implicação para minha política? Inúmeras vezes já vi casos, tipo, putz, fiz um repasse e esse repasse me gerou um conflito de canal que eu não esperava. Cara, clássico, quem nunca fez isso? E acho que essa visão e saber como é que as próprias alavancas se falam é um desafio. E quando você vai falar com as outras áreas da organização, putz, fiz esse repasse, legal, ganhei dinheiro no produto principal, mas matei a inovação que estava sendo lançada lá no mês passado. Também é muito comum. Então, não ter essa visão do todo é complicado, e acho que tem aqui também, tipo, ferramentas de simulação mais amplas e mais holísticas. Processamento manual de dados aqui também, acho que aqui outras pessoas vão falar de ferramentas hoje, né? Vão falar, cara, hoje em dia é na nuvem, UX UI intuitiva, que o usuário novo, com tem turnover de equipe, a pessoa entra, em 2 semanas está treinada e já está operando a ferramenta, não é mais aquele Excel que a pessoa começa do zero fazendo a própria macro, né? Já faz tempo. E eu botei 2 pontos aqui que eu vou falar no final um pouco, né? Capacitação das pessoas. Capacitação das pessoas de RGM, dado o alto turnover da área, se não é uma das top prioridades na agenda de vocês, deveria ser. E se não é uma top prioridade, deve ter sido um pain point, porque vocês com certeza estão perdendo pessoas aqui no mercado mesmo, porque a pessoa que vira analista 2 anos de uma empresa recebe uma oferta para ir promovida como coordenador para ser gerente para diretor e por aí vai. Então, assim, vamos aceitar que o turnover vai vir. Se o turnover vai vir, eu preciso treinar as pessoas cada vez mais rápido, melhor, para elas estarem mais prontas para começar a gerar impacto rápido. E aí a abordagem aqui é jornada de aprendizagem mesmo, adult learning aqui, né? Então, como é que a gente faz? Não confia que é 2 horas de onboarding lendo um PowerPoint da reunião do board que a pessoa já aprendeu o que é o negócio. Tem que ter um programa, um pipeline de aprendizado contínuo aqui. Vocês não vão conseguir fazer isso sozinhos, vão ter que ter uma parceria com a área de gente de vocês, enfim, tem outras empresas especializadas que fazem isso também. Mas isso é uma preocupação, eu diria, deveria estar tão alta quanto tecnologia na cabeça de vocês. Faz sentido ou estou muito apocalíptico? Não? Estão reconhecendo? Ótimo. Eu vou falar bem rápido disso. Primeiro que está acabando o tempo e outra que eu acho que tem uma palestra sobre este tema mais tarde hoje que vai falar com muito mais propriedade do que eu, tá? Mas a gente está vendo uma evolução, né? Tipo, tem 3 grandes famílias de modelos que muitos de vocês estão pesquisando, adotando, testando. E, putz, uma área moderna de RGM tem que ter ferramentas desses 3 tipos, né? Ferramentas descritivas, também para tomar decisão, para visualizar, processa grandes quantidades de dados em tempo real, consolida lá, cruza a MTrix com a IQVIA, com Scantec, com não sei o que, e mostra o melhor dashboard. Ferramentas preditivas de simulação, cenário, o que acontece com o meu share se aumentar com a minha margem, e algumas análises prescritivas, né? Então, uma sugestão de sortimento, ou para quem tem canal direto, um Next Product to Buy, é uma análise prescritiva, né? Uma análise que te fala o que você tem que fazer. A importância vai variar dependendo da categoria, né? Então, categoria, quem tem um direct to consumer, um varejo, isso aqui é muito relevante porque você não tem tanto tempo para ficar deliberando sobre cenários, você tem que agir semana a semana, né? Categoria de altíssimo giro que o consumidor repõe toda semana, o descritivo tem um mega valor, né? Porque reagir ao que o concorrente fez é tão valioso quanto ficar conjecturando cenários. Categoria de ciclo de compra longo, que o consumidor compra uma vez por ano, e você tem que pensar bem, cara, cenário bem pensado faz muita diferença, muita diferença, né? Enfim, aí cada um aqui, acho que a gente vai hoje ter palestras super interessantes sobre isso. Não vou explicar esse slide, mas assim, duvido que muitos de vocês não estejam sendo chamados para conversas que tenham essa cara. Então, assim, e agora? Como é que eu faço, tipo, para organizar os meus dados, etc? Quais são as aplicações? Então, assim, um gerente de RGM hoje, um diretor de RGM, mesmo um coordenador de RGM, tem que saber falar essa língua. O que é um... Pode parecer meio óbvio para alguns de vocês. Tá falando coisa óbvia, mas não é para todo mundo. O que é um use case? Qual é o meu... De que dados que eu vou pegar? Como é que eu faço? Como é que eu coloco isso no processo? Quem que vai desenvolver? Qual é o meu parceiro? Qual é o serviço que eu espero? Então, uma conversa que, assim, não é só a conversa divertida de vou repassar o preço, não repassar preço. Conversas de TI profundas estão sendo tomadas em discussões de times de RGM hoje em dia, né? Acho que a gente vai ter uma palhinha sobre isso aqui na próxima, né, Bernardão? E também, só para dar uma palhinha, o que a gente está vendo daqui para frente? Eu não quero parecer modinha, né? Mas é óbvio que Gen AI, né, ou ChatGPT, ou
Generative AI, you name it, como você vai chamar, vai ter um papel para uma área de pricing, né? Mas só queria diferenciar AI, né, inteligência artificial, e a gente vai falar muito sobre inteligência artificial hoje, que é o título de uma palestra de outra pessoa na sequência, versus Gen AI, né? Acho que no futuro a gente está vendo ambas as competências, né? Ou seja, só o analytics tradicional, machine learning, etc., tendo um papel ainda mais proeminente, né? Putz, reconhecimento de padrões, por exemplo. Putz, reconhecimento de padrões. Eu olho lá o mesmo gráfico de market share. Putz, toda vez que minha relatividade mudou, meu share eu perdi tanto, isso é consistente, e o meu concorrente sempre reage 3 semanas depois. Cara, isso é um negócio que dá para você fazer um reconhecimento de padrão automático e já te falar, olha, está acontecendo isso daqui, eu acho que o concorrente vai fazer isso. Tem tecnologia para fazer isso. Estão fazendo? Putz, ainda é scattered, mas o futuro está indo para essa direção, né? E o Gen AI, ele pode vir para ajudar, não substituir, mas ajudar a fazer interpretações. Né? Então, todo mundo aqui já deve ter feito um grafiquinho lá de árvore, né? A famosa brand ladder. Olha só, o meu preço do concorrente, o próximo, o trade-up, como é que tá? Cara, imagina você dar um gráfico desse, entrega para um Gen AI mais treinado do que um chat GPT normal e pede para o cara, putz, o que você faria nessa situação? Onde você mexeria no preço? Eu não acho que vai nunca substituir o julgamento e o discernimento de um ser humano, mas para um ponto de partida, para economizar tempo, para preparar uma série de possibilidades, eu acho que tem um futuro bem promissor aqui, tá? Não me surpreenderia nada se nos próximos 5 anos coisas como machine learning e generative AI substituírem muitas tarefas que hoje são manuais. Não me surpreenderia por nada, mas ainda é um livro a ser escrito. Tá? Acho que é um livro que acho que vocês vão escrever aqui juntos. Temos um exemplo aqui, não vou ter tempo de explicar, mas assim, o que poderia ser, a gente estava sonhando de o que poderia ser uma ferramenta de generative AI para RGM, né? Por onde ela passaria? Putz, ia, por exemplo, ter crowdsourcing automatizado para dados de várias fontes, né? A gente estava falando aqui, putz, como é que eu pego dado de um ponto de venda que não compartilha dado com ninguém, né, cara? Como é que eu tenho, recomendo promoções de uma forma mais assertiva e mais inteligente, que não seja só uma continha, essa é a melhor, que olha um conjunto mais holístico de decisões, fit com a marca, etc. Generative AI pode ajudar com isso, né? E outra coisa interessante é conteúdo criativo, né? Acho que todo mundo aqui já fez teste AB de promoção. O que é melhor? É 10% off ou R$10 off? Gen AI pode te dar outras sugestões, né? Quem nunca perguntou para o chat GPT, me escreve alguma coisa. Pode ajudar também com uma parte do processo que é interessante. Tá? Enfim, tem muita coisa. Eu vou pular um pouco aqui só pelo tempo e queria, para fechar, 2 palavrinhas sobre capacitação. Né? Então, nesse mundo onde vocês estão cada vez mais exigidos, tem mais ferramenta, mais dado, e tem ferramentas que estão por vir, que vão ser ainda mais diferentes e que vão tornar tudo obsoleto, tem um desafio muito grande de capacitação dos times. Né? E capacitação, falta de capacitação pode fazer uma falha logo no lançamento, mas às vezes até você lançou bem, mas não consegue criar e transformar em escala, né? O desafio de fazer grande. Até criou em escala uma vez, mas não sustentou. E depois pode até ter sustentado, mas depois a próxima onda, anos depois, você não consegue adaptar e não consegue crescer. Diferentes iniciativas podem ter falhado em algum ponto aqui e tipicamente é um problema de capacitação dos times. Tá? Eu imagino que todo mundo aqui deva ter algum exemplo de uma coisa que tentou fazer e que falhou em algum ponto do processo. Né? Então, assim, o fato tá mudando muita coisa. Né? Decisões mais democratizadas, bases de dados melhores, insights mais automatizados com o uso de Generative AI, enfim, e um ambiente cada vez mais complexo. Quando você olha um ambiente desse, o que você precisa? Né? Você precisa de uma equipe de RGM que é menos, o analistazinho que está lá fazendo conta e é uma pessoa muito boa de fazer conta, mas com muito boa habilidade interpessoal para poder influenciar o resto da organização. Com colaboração interfuncional, multidisciplinar, uma pessoa que saiba falar de... aliás, tem empresas que estão indo por um negócio de ter perfis nichados. Eu tenho uma pessoa no time de RGM que só entende de TI, uma pessoa que só entende de estratégia, uma pessoa que veio do time de marketing. É legal, desde que as pessoas estejam aprendendo uma com a outra, né, e se complementando, e não que tenham trabalhos nichados. Né? E os especialistas vão se desenvolver meio como coaches do resto da organização. Né? O especialista é menos um interventor, né? É menos um advogado tributário. O advogado tributário você chama, ele vai lá, resolve o problema e vai embora. Né? O cara de RGM não pode ser um advogado tributário, ele tem que ser um cara que está lá, ajuda a resolver o problema e ajuda a capacitar as outras pessoas, porque no fim das contas é uma habilidade multifuncional da organização. Né? E a gente está vendo, a gente fez uma pesquisa de habilidades que vão suceder no futuro e tem um recorte lá para funções de apoio comercial como a RGM. Né?
Então, habilidades analíticas tecnológicas, a importância delas vai aumentar até 55% e socioeconômicas em 24%. Já as habilidades cognitivas, as mais sofisticadas vão crescer e as cognitivas básicas são feijão com arroz. Tipo, não tem como não ter, então a relevância delas versus o todo, comparadas com analista tecnológica, vai ser menor. Então, assim, queria fechar com essa mensagem para falar o seguinte: é um mundo legal, um mundo novo, muito desafio, muita coisa para fazer, mas quem vai carregar daqui para lá, putz, não vai ser só a ferramenta, vai ser a ferramenta com a pessoa. Parabéns, obrigado. Vamos? Legal. Alguém quer fazer Tem pergunta? alguma pergunta? Pode. Não tem perguntas? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem um microfone aqui pronto para circular. Oi. Ali tem. Ju, tu leva ali, por gentileza? Tá indo até ali o microfone. Obrigada. Oi. Primeiro, boa tarde. Muito obrigada pelo conteúdo, Pedro. Acho que foi muito interessante. Eu estava até falando com os meninos ali atrás. Acho que falta esse tipo de discussão de fato. Então, obrigada, Prix, também por promover Legal. esse tipo de encontro. Acabou que você falou muito de tecnologia e também muito de pessoa, né? Acho que turnover, acho que desde que eu entrei, desde que eu era estagiária em pricing, a gente sofria disso. Eu acho que é uma área que é tensa, né? Fora todo o contexto, fora a valorização dos bons profissionais, também é uma área muito tensionada no dia a dia. Fora a capacitação, o que você acha que é importante do ponto de vista de gestão e de liderança para a gente manter as pessoas interessadas no tema e se sentindo motivadas para a gente, de fato, levar para outros patamares as áreas de pricing, né? Legal. Do Brasil. Ótima pergunta. Desculpa, você... Carolina, da Ipiranga. Da Ipiranga, legal. Olha, eu tenho uma resposta curta e uma resposta mais longa que a gente pode ter em separado, tá? A curta é uma combinação... Obrigado. Suspeitei desde o princípio. A curta é um tripé entre capacitação organizada, né? Ou seja, fala o seguinte, você vai ter um programa de treinamento que no primeiro ano você vai fazer tal, no segundo ano tal, no segundo ano tal, segundo, trilha, tem que ter trilha, trilha de carreira. E a trilha de carreira não pode ser... Eu pessoalmente não acredito em uma trilha de o cara entra estagiário de RGM e vira diretor de RGM. Não acredito nisso. Não só porque não é a minha escola, de onde eu vim, de Ambev, de que você passa por outros lugares, etc. Mas também porque você não forma a pessoa. A pessoa de RGM que chega a um diretor de RGM sem ter passado por um time de key account, sem ter trabalhado num FP&A, sem ter feito, eventualmente, um pedaço numa marca, não se forma como um gestor completo. Então, tem que ter uma trilha, né? E o terceiro pilar pode parecer meio self-serving, mas é contratar certo. Então, assim, o contratar certo tem a ver com procurar perfis das pessoas que você vai levar para a sua equipe, que são perfis de pessoas que estejam propensas a estar sempre aprendendo. A pessoa que quer virar um especialista profundo, essa pessoa em RGM não vai se satisfazer. É melhor mandar as pessoas para P&D, para um negócio que ela fique ali virando uma especialista legal e vai gostar de fazer esse negócio. Ou uma pessoa que quer, por causa do ângulo da tecnologia, cara, vai para o time de tecnologia. A pessoa que vai se satisfazer no médio e longo prazo em RGM é a pessoa que está conseguindo cada vez aprender um negócio diferente. Tá? Vai ser minha resposta curta. Faz sentido essa? Legal. Legal, gente. Tem mais alguma aí? Marcos ali? Ju? Bom, acho que ali... Bom, poderia ir também. Fernando, de novo, só reforçando, parabéns pelo conteúdo, obrigado. Acho que foi muito positivo. O comportamento que você mostrou ali, que está muito olhando o consumo, eu estou um pouco no varejo agora, o quanto que a gente pode pensar que ele se replica no varejo? Como é que a gente pode pensar um pouco? Eu olho muito essa questão comportamental. Entendo que um ser humano acaba sendo único. Quando você entende esse comportamento macro, como é que eu posso considerar isso para segmentos diferentes? Bom, então, também tem a resposta bem curta. Varejo, o que acontece? O desafio do varejo, diferente do CPG, que eu desenhei um produto e fiquei um ano executando esse produto, etc e tal, o desafio do varejo é uma reação muito rápida, olhando sempre o competidor do lado, né? E, jogando com um portfólio de produtos. Então, o tipo de coisa que você tem, o tipo de capacitação que você tem que saber... acho que... Bom, enfim. Eu acho que em varejo,
os desafios que a gente tem aqui de tecnologia são ainda maiores, né? Por outro lado, tipo, você tem menos relação com parceiro e etc. Você não precisa depender do distribuidor te mandar o dado, etc. Você consegue executar. Só que assim, o desafio de muito cenário não funciona muito no varejo. O varejo é reação rápida, regrinha de negócio rápida, tomei a decisão e etc. E aí no ângulo do consumidor, o que a gente está vendo aqui na CPG, que é a pessoa não está mais brand loyal, eu estou vendo no varejo, não é mais banner loyal, a pessoa não fica mais numa bandeira só. Né? Então, só você, eu estava falando para você aqui na abertura, vai para Santa Catarina, em qualquer cidade do interior, você vai na mesma rua, tem 3 cash and carry, o que a pessoa faz? Vai nos 3 já, não tem como você ser leal à marca de varejo mais hoje em dia. Então, entender por que o consumidor muda de loja, entender as categorias que mais puxam ele para a sua loja, saber sensibilidade de preço e reagir rápido, acho que são as grandes diferenciais do varejo. Fundamentalmente, entender o seu consumidor, mas de uma forma diferente daqui da CPG. Né? A CPG é longo prazo, por que comprar categoria, e aqui é como é que a pessoa está reagindo. Tá? Mas tem mais nuances aí por trás que a gente pode falar mais depois. Tá legal?